Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Nosso desejo com este canal é trazer conteúdos que contribuam para a elevação do seu nível de fé em Deus através da sua palavra. Nós, muito recentemente aqui tratamos disso, né? Uma recomendação para a sua alma. Se você ouve algo que não contribui para o bem da sua alma, reflita, analise se é isso mesmo que você quer ouvir. Isso se aplica também ao que você ouve aqui, que você está ouvindo aqui, nesse canal. Está ajudando você? Está contribuindo com a sua vida espiritual? Os hinos que você ouve aqui, a meditação da palavra de Deus, a palavra que você ouve aqui, as orações, está contribuindo para o seu bem, para o crescimento espiritual? Está ajudando a sua fé? Amém. Esse é o nosso objetivo. Mas, às vezes, a gente não consegue atingir o nosso objetivo. Uma série de fatores. Talvez a gente não esteja conseguindo transmitir exatamente aquilo que a gente gostaria de transmitir. A gente costuma dizer que eu estou conseguindo me fazer entendido. Tenho feito essa pergunta frequentemente. Porque às vezes a gente acha que a gente é claro, que a gente consegue explicar, que a gente é mestre em explicar, tem uma didática excelente como professor, tem uma boa didática, mas nem sempre a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Não, eu não faço essa pergunta. Eu gosto de fazer pergunta diferente. Eu estou me fazendo entendido? Eu estou me fazendo compreendido? Não é? Você compreende? Você não está compreendendo? Estou falando, você não está entendendo? Não, eu estou conseguindo me fazer compreendido? Porque se eu não estiver me fazendo compreendido, estou atingindo o meu objetivo. Eu estou me fazendo entendido? Que se eu estou falando, mas as pessoas não estão entendendo, estou criando mais confusão do que ajudando, então não tem coisa errada nisso. E o problema está comigo que não estou conseguindo me fazer compreendido. Me fazer entendido? Percebe? É diferente. Então aquele que está comunicando tem que ter essa preocupação. Não é? Eu estou falando a verdade, as pessoas que se virem para compreender. Não é assim que funciona. Eu preciso ter o compromisso de me fazer entendido, de me fazer compreendido. Nem tudo aquilo que a gente sabe, a gente consegue transmitir da maneira correta. De fazer-se compreendido, de fazer-se entendido. Né? Agora, isso é uma introdução que nós estamos fazendo, que nós vamos voltar à escritura que nós já tratamos na semana passada. Porque isso, prezados irmãos, é uma linha muito tênue. É algo perigoso. Perigoso se a gente não compreender esse processo. Porque sabe o que pode acontecer? Pode acontecer de aquele que está buscando se fazer compreendido, entendido, está usando sabedoria humana. Então, atrai as pessoas por utilizarem sabedoria humana. Mas aquela pregação é clara, aquela pregação é tão objetiva, é tão clara, faz tão bem para os meus ouvidos ouvi-la, mas aquilo te faz crescer espiritualmente? Está te fazendo crescer espiritualmente? Está te fazendo
deixar de olhar para aquele homem, para aquele líder, para aquele grupo, para aquele sistema, ou aquilo está sendo tão bom que você está confiando cada vez mais naquele homem, naquele líder, naquele sistema, que você está sentindo assim, se eu sair disso, se eu deixar de ser membro desse líder, se eu deixar de congregar nesse sistema, se eu deixar de congregar com esse grupo, nessa denominação, nessa igreja, eu estou perdido, porque aqui está a verdade. E se eu sair disso, eu não tenho mais segurança de salvação. Se você está se sentindo assim, a clareza que você está vendo, o abrir a mente como você está vendo acontecer, isso tudo está baseado em sabedoria humana. Você está enganado. Você está sendo enganado, sendo enganada. E nós estamos na era do engano. Puxa, agora parece que ficou confuso, não ficou? Agora ficou complicado. Agora parece que está dificultando. Ao invés de facilitar, agora dificultou. Não é? O que a gente tem que fazer então para ter certeza de que nós estamos naquilo que é correto? Porque, irmãos e irmãs, está cheio de gente falando naquilo que no que é verdadeiro nós estamos. Não é? Filipenses? Está cheio. Tu quanto é líder, tu quanto é igreja, isso aí está na Bíblia. O que está na Bíblia pode ser citado até para ateus. Há pessoas que não creem em Deus, mas usam a Bíblia. Há pessoas que não reconhecem Jesus como divindade, acham que Jesus foi o maior homem, o maior mestre, o maior líder. Não, Deus não, divindade não, ele só foi um grande homem. Não creem em Deus, não são cristãos, mas citam a Bíblia. Então, citar a Bíblia não significa muita coisa, não. Ah, não, mas sabe o que é? Eu não tô, não é a citação da Bíblia, é a citação da mensagem. Então, é da mensagem, porque cita a mensagem. Citar a mensagem, irmãos. Se houve tempo que citar a mensagem, ler a mensagem, trazia segurança para alguém, esse tempo já não existe mais, porque hoje a confusão se tornou generalizada. Basear em sabedoria humana, lideranças baseando-se em sabedoria humana, tornou-se generalizado. Isso não é para escandalizar ninguém, isso não é para banalizar ainda mais o evangelho, que já está banalizado. Não o evangelho de Cristo, mas o evangelho segundo os homens. Então, aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, nós já semana passada lemos a partir do versículo 1, e hoje eu quero ler o 10. Eu não vou ler do 10 até o 16, 11. Semana passada nós lemos do 11 até o 16, hoje eu quero destacar o 10, que diz assim, versículo 10 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas Deus nos las revelou vou voltar para o 9 para nós compreendermos melhor. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Prestou atenção nessa leitura? Vamos ler de novo? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, não foi visto pelo olho humano, admirado, coisa bela. Não, é algo que o olho não viu. E o ouvido não ouviu. Não é coisa que você está ouvindo, te convencendo, e aí aqui, mais para o versículo 13, aqui você vai entender por que nós estamos dizendo isso. Que o olho, ou melhor, que o ouvido, não ouviu baseado em sabedoria humana. A clareza baseada em sabedoria humana. O olho não ouviu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Por que será que não subiu ao coração do homem? Porque não é natural.
Que as coisas que é do homem, o espírito do homem capta. Um pouco mais abaixo aqui nós vamos ver isso. Mas quando é espiritual, não sobe naturalmente ao coração do homem. Ainda, ou melhor, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, quando nós dissemos, estamos conseguindo nos fazer compreendidos? Estamos conseguindo nos fazer entendidos? Vírgula. O ponto, vírgula, ou ponto, vem a segunda parte da questão, da sentença, né? Da frase. Estamos nos fazendo compreendidos? Estamos nos fazendo entendidos? Estamos nos esforçando para isso. Sim, aquilo que nós estamos trazendo de conteúdo, você está compreendendo, você está entendendo, tá claro. Se estiver acontecendo isso, ótimo, estamos atingindo o nosso objetivo. Mas agora vem a segunda pergunta. Está ajudando a sua fé? Está te ajudando a enxergar o quão banalizado está o evangelho atualmente? Porém, não para por aí. O conteúdo que você tem visto aqui tem te mostrado, tem ajudado você a entender, compreender, enxergar a banalização do evangelho. Mas ao invés de derrubar a sua fé, está ajudando a sua fé a ser direcionada para o correto, para a palavra de Deus, a confiar em Deus, a criar relacionamento com Deus, está te ajudando a crer que você precisa, assim como eu também preciso, buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo abra a minha mente, a sua mente, para que você compreenda as Escrituras, está contribuindo para que você creia nisso? Então, amém. Então, nosso objetivo está sendo atingido de verdade. Porque se só estiver servindo para que você confie em uma pessoa, que não precisa necessariamente ser esta pessoa que vos fala, mas está te levando a confiar ainda mais num ser humano, numa liderança humana. Olha, aquele líder que eu estou seguindo, realmente agora eu estou vendo, está abrindo a minha mente, eu estou vendo que ele é a pessoa certa, que o sistema em que eu estou participando, o grupo, o companheirismo, não sei lá o que for, eu estou no que é verdadeiro, então eu tenho que me firmar mais nessa igreja, com esse líder, porque ele é o verdadeiro e ele vai me levar ao rapto, ao arrebatamento. Então você não compreendeu o que nós estamos tentando transmitir aqui. Ou, dito de melhor forma, nós não estamos nos fazendo compreendidos para você. Porque nosso objetivo de trazer esses conteúdos é isso. É mostrar que eu preciso, você precisa de alguém para te ajudar, de uma liderança, mas essa liderança, irmão, ela não pode ser uma liderança humana. Mesmo que nos liderando seja um ser humano, mas esse ser humano não pode estar nos levando, nos ensinando, nos guiando, baseado em sabedoria humana. Porque se estiver baseado em sabedoria humana, ele está nos levando a crer nele, num sistema, numa igreja, numa denominação, num grupo, num companheirismo, seja lá o nome que for, numa célula. Hoje virou uma série de termos no meio evangélico que a gente nem sabe direito mais como é que é. E aí, se você vai perguntar alguma coisa, parece que você é um burro, né? Você não tem conhecimento, você não sabe o que é isso, então você ficou para trás, você ficou desatualizado. Mas coisas humanas criadas por homens, que vai virando uma bagunça, chegando à banalização, e aí entre eles começam a criticar, como nós falamos aqui na semana passada, vira um criticar o outro. Parece que o outro está errado, mas será que ele está certo? Não temos que ficar criticando nenhum e nem outro. Nós temos que buscar a direção certa, porque o que o inimigo quer, e a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela mostra isso muito claro. Ele chega a dizer isso claramente, enquanto
um irmão está discutindo com o outro, está dividindo com o outro, está disputando com o outro, está criticando o outro, está criticando o sistema do outro, está criticando a maneira do outro, está criticando o pecado do outro, está criticando não sei o que lá. Sabe o que o inimigo está fazendo? Ele está assim, ó, de braço cruzado. Ei, beleza. Eu não preciso fazer nada. Deixa que os irmãos briguem entre eles. Deixa que quanto mais os irmãos ficam brigando entre eles, mais patifa com os evangélicos, mais os evangélicos vão para cada canto e criam um sistema diferente porque não concorda com aquele que ele estava. Ele só fica assistindo. Deu certo. Ele fala assim, esses milhares de anos que eu vim investindo, agora estou tendo um retorno do meu investimento que, olha, nem eu esperava, porque ele não sabe mesmo. Deus sabe. Deus é conhecedor de todas as coisas. Para Deus não é surpresa. Deus sabia. Tem pessoas que perguntam assim, será que Deus está vendo o que está acontecendo? Ele não está vendo o que está acontecendo hoje. Ele está vendo desde antes da fundação do mundo. Ele já sabia que isso ia acontecer. Deus sim. Agora, o inimigo não. O inimigo está surpreso. Que ele fala assim, puxa vida, eu não sabia que o meu negócio ia dar tanto lucro. Quanto está dando, gente? O ser humano me superou. A bagunça que o ser humano faz no campo espiritual, o ficar perdido, desorientado, essa desorientação que as pessoas estão hoje no mundo evangélico, no mundo religioso, liderança, brigando uma com a outra até dentro da própria família, dentro da igreja, aquela disputa, aquela briga, dentro dos grupos, alguns ali quietinho, só esperando enfraquecer aquela liderança para entrar com tudo, estrategicamente para atrapalhar o trabalho, para tomar a liderança do outro. E essa coisa toda que vem acontecendo, que às vezes, que na maioria das vezes acontece nos bastidores e depois quando vem à tona causa escândalos, o inimigo fica surpreso, ele fala assim, puxa vida, que coisa boa, eu não esperava que a criatividade do ser humano fosse chegar nesse ponto, porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele investe, mas ele fica esperando o resultado do investimento. E o homem supera a expectativa do inimigo. O homem supera, faz coisa que nem... As pessoas falam assim que Deus não acredita. Deus não acredita é um termo que as pessoas falam. Deus, não é que Deus não acredita, Deus já sabia, para Deus não é surpresa. Agora o inimigo sim, eu acredito que o inimigo fica muito surpreso. Que ele deve reunir o conselho dele e falar, gente, vem aqui assistir, olha lá, ao vivo ainda. Gente, deve perguntar um para o outro, você esperava que o ser humano fosse chegar nesse ponto? O outro fala assim, olha, eu não. Eu já vi o ser humano aprontar dentro das igrejas, nos bastidores e criar escândalos. Eu já vi isso acontecer. Mas igual está acontecendo agora, ó chefe, eu estou impressionado. O ser humano superou a minha expectativa. Eles estão muito melhor do que nós esperávamos. Em desandar tudo, em fazer pessoas perder a fé, em ficar levando as pessoas a confiar nele, depois ele apronta, e aí as pessoas perdem a fé, não quer nem saber mais ouvir de falar de Jesus e de Bíblia, vira ateu, larga a mão de tudo. O inimigo deve estar extasiado de ver como que as pessoas têm agido de forma tão distante da palavra. Ele fala, puxa vida, enganar a Eva não foi assim tão complicado. Mas enganar o povo hoje está fácil demais, né? Está muito fácil, porque as pessoas se distanciaram tanto da palavra de Deus, que hoje eles usam a palavra de Deus para defender cada coisa que, pelo amor de Deus, não sabe nem interpretar a Bíblia, essa que é a verdade, não sabe nem interpretação de português. Quanto mais interpretação espiritual. Lê versículo da Bíblia e interpreta tão errado que você fala assim, mas será que eu não estou compreendendo o que eu estou lendo? Peraí, deixa eu ler de novo. Não é possível, gente. Eu vou levar para uma professora de português, porque será que não existe esse termo, mas será que eu emburreci de ver essa pessoa, essa liderança humana, essa liderança religiosa fazendo essa explicação? E aí, multidões seguindo essa liderança. Então, gente,
O inimigo tem superado as suas expectativas, né? Do que esperava do ser humano. O ser humano tem superado a bagunça, a desorganização, enfim. Mas nós temos a mente de Cristo. Ô, apóstolo Paulo, o senhor o senhor é abençoado mesmo, né, apóstolo? O senhor traz, o senhor consegue trazer através da Escritura uma calma, uma segurança, né? Por quê? Porque é a palavra de Deus revelada. Aí ele diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las. Mas porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo. O que é espiritual discerne. O que é espiritual sabe, irmãos. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, este sermão, parágrafo 87, crer e ser batizado não é suficiente. Atos 2 não é suficiente. Você voltará para as coisas do mundo. É preciso uma limpeza do Espírito Santo. Quer ver mais? Quer ver mais? Nós vamos já caminhando para concluir aqui. Temos mais alguns minutinhos. Aí a pessoa fala assim: tá bom, eu entendo que Atos 2, verso 37, 38, eu preciso ser batizado, preciso receber o Espírito Santo, recebereis o dom do Espírito Santo. E como é que eu tenho certeza que eu recebi o Espírito Santo? O sermão Futuro Lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Veja a simplicidade da palavra. Vou abrir um parênteses aqui. Enquanto o mundo está nessa bagunça, como nós acabamos de falar, superando até a expectativa do inimigo, porque isso acontece. Para Deus, nada é escondido. Ele sabe de tudo. Quando às vezes a gente de bobeira, sem prestar atenção, até faz, não, até Deus duvida. Gente, Deus não duvida de nada. Em Deus não há dúvida. E Deus tem conhecimento de tudo, como acabamos de falar, não é? Então, para Deus, nada é novidade. E Deus segue, sabe o quê? Sabe o que Deus segue? A simplicidade do Evangelho. Você quer saber sobre o que nós estamos falando? Tem link abaixo dos nossos vídeos aqui, ó. Uma série que chama Você Crê na Bíblia. Acesse essa série se você nunca acessou. Você vai ver a simplicidade do Evangelho. As pessoas complicam demais as coisas. Cria hierarquias, e essas hierarquias só vão complicando as coisas. Evangelista, pastor, mestre e bispo, o pastor, o bispo, o mestre, o doutor, e vai subindo. É profeta, é apóstolo, é profeta e não sei o quê. Tudo dentro da igreja vai criando esses cargos, e esses cargos vão se distanciando cada vez mais da palavra de Deus. E não demora muito, começa a bagunça. Não demora muito, começa a disputa entre eles. Disputa de poder, disputa por dinheiro, disputa por espaço. É um bispo brigando com outro bispo, é um apóstolo brigando com outro apóstolo, é um apóstolo chamando outro apóstolo de diabo e etc e tal. E de ungido, um é ungido de Deus, mas o outro não é. E vira essa disputa entre eles. E nós estamos distante disso? Não. Só que aí nós temos que voltar para 1 Coríntios capítulo 2 e o apóstolo Paulo vem e deixa muito claro por que isso tudo acontece. E aí nós temos que ter o discernimento através do Espírito Santo para separar aquilo que é joio e aquilo que é trigo, aquilo que nós estamos ouvindo. Por isso que nós dissemos aqui no início: está ajudando a crescer a sua fé? Ou está deixando a sua fé balançada? O que você está ouvindo? Se está fazendo a sua fé crescer, crer em Deus através da sua palavra, crer na atuação do Espírito Santo, amém. Deus está falando com você. Agora, se você está ficando balançado com a sua fé, não é Deus que você está ouvindo, é sabedoria humana. Leia o capítulo 2 inteiro de Coríntios e leia da forma que nós
já trouxemos aqui, incentivamos aqui a mensagem de Deus, que Deus tem nos trazido para os nossos dias, a mensagem nos ensinando. Quando você for ler as Escrituras, a mensagem nos ensina. Ore primeiro. Ore e diga sinceramente: Senhor, eu gostaria de compreender as Escrituras, de ter compreensão espiritual, conforme 1 Coríntios capítulo 2. O Senhor me dá essa compreensão? Irmãos, se você nunca teve essa experiência, experimente, peça com fé. A gente tem que, eu tenho que às vezes evitar de contar coisa aqui, porque senão eu me emociono. Mas da gente orar, dobrar os joelhos e pedir sinceramente: Senhor, amanhã eu tenho que tomar uma decisão, e é uma decisão séria. Está relacionado ao meu trabalho, está relacionado a algumas outras atuações que eu tenho, mas, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece tudo, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece meus pensamentos, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe o que eu vou passar amanhã. Não precisa nem te explicar. Mas eu posso contar com o Senhor? Eu preciso de sabedoria. Amanhã eu tenho que tomar uma decisão, eu vou estar entre duas situações que necessariamente, não é nem porque eu quis entrar, o Senhor sabe disso, porque para mim entrar nessa função, nessa situação, eu orei. E eu falei: Senhor, se o Senhor não me viu nisso, não me deixa entrar não. Eu não quero entrar por enxerido, para se aparecer. Eu não quero. Não, eu quero entrar, se o Senhor me viu ali, se o Senhor quer me usar como instrumento para estar nesse lugar, nesse espaço, nessa situação, nessa função, e ser um cristão nessa situação para mostrar Cristo ali, então o Senhor me deixa entrar. E eu creio que Ele que me quis, porque deu tão certo. E aí, quando a gente se coloca em determinadas situações, que você vê que precisa de sabedoria, fala: Senhor, eu posso até saber o que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer por mim, eu quero sabedoria. O Senhor me dá sabedoria? O Senhor deu para Salomão. Eu não quero me comparar com Salomão, mas eu quero ver o Senhor atuando. O Senhor vai comigo? Irmãos, na hora que a gente mais precisa, nessa hora de tomar uma decisão, vem uma decisão tão clara. Aí você toma a decisão, parece que foi de forma natural. E aí você toma a decisão, você vê o resultado. As pessoas ficam às vezes impressionadas de falar: que sabedoria. Não estou falando que eu sou sábio. O que eu estou trazendo é um testemunho para que você confie em Deus. Que decisão sábia. E aí você sabe por que você está tendo essa decisão sábia. E aí cabe a nós fazer o quê? Voltar e agradecer. E isso não é coisa da cabeça, porque isso é mais de uma vez que tem acontecido. Quando a gente se vê numa situação que eu não sei como agir, a gente dobra o joelho e fala: Senhor, vamos comigo? Eu sei que o Senhor vai estar comigo, eu sei, mas eu preciso que o Senhor esteja comigo nisso. E o Senhor é a grande sabedoria. O Senhor me dá sabedoria, Senhor, eu posso ir. Quando você toma a decisão, você vê que foi o melhor a fazer. E aí você vê o desenrolar das coisas. Agora, onde que a gente aprende isso? A gente aprende isso aqui, irmãos. A gente aprende isso aqui na mensagem, a gente aprende isso na Bíblia. Porque a mensagem, ela é a Bíblia revelada, ela nos ajuda a compreender a Bíblia. É o Espírito Santo abrindo os nossos olhos. Então, quando a mensagem vem e diz assim: antes de ler as Escrituras, ore e peça para Deus. Tem dúvida nisso? Por favor, há dúvida nisso? Se a gente fica enganado é porque quer. Se você está numa liderança que você não tem certeza, dobra os seus joelhos e ora: Senhor, eu estou sob uma liderança que eu não tenho certeza se ela está me levando para o arrebatamento ou se ela vai ficar me fazer patinando. Ora!
Ora, a Bíblia ensina isso, a mensagem ensina isso. Deixemos de ser preguiçosos espirituais, dobremos nossos joelhos e oremos. Senhor, será que eu estou sob liderança errada? Ou será que está faltando eu orar pela minha liderança? Será que está faltando eu dobrar os meus joelhos e orar pelo meu líder? Senhor, ele é um líder, ele é um servo de Deus, ele está tentando acertar, e eu estou vendo que parece que ele não está muito seguro do que... etc. Você completa. Ajuda o meu líder. Eu quero que ele acerte para que ele me ajude a acertar. O Senhor, é o Senhor que me colocou sob essa liderança. Agora, se não for o Senhor, então o Senhor me mostra qual liderança que eu devo procurar. O que eu quero, eu, indivíduo, o que eu quero? Eu quero estar de acordo com a palavra de Deus, eu quero ir no arrebatamento, eu quero ser virgem prudente. Eu não quero ser virgem nécia, eu quero ser virgem prudente. E podemos arriscar dizer que sabe o que a virgem nécia faz? A virgem nécia fica patinando, olha daqui, olha dali, experimenta aqui, experimenta ali. E aí quando o noivo veio, não tinha o azeite. Não vamos aprofundar nesse assunto, nosso tempo já se deu, mas eu só quero ler um parágrafo aqui para que você preste bem atenção e nós vamos encerrar. Futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, parágrafo 105. Agora, isso é o que estávamos falando outro dia, da evidência do Espírito Santo. Eu quero saber se eu estou agindo de acordo com o Espírito Santo. Eu quero saber qual que é a evidência. A evidência do Espírito Santo é quando você recebe a palavra, não algum sistema, mas ter uma compreensão clara. Como você sabe que a palavra é clara? Você a entende? Você consegue compreender a palavra de Deus? Então ela está sendo clara para você. Agora, se você está recebendo um sistema, o sistema é aquilo que nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 2, que é o que nós já tratamos na semana passada e nessa semana. O espírito do homem busca as coisas do homem, agora o Espírito de Deus busca as coisas espirituais. Deus abra a sua mente para que você possa ser abençoado. Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé e pedimos que seja derramado sobre estas vidas a compreensão, esta evidência do Espírito Santo, para que o meu irmão, para que a irmã possa compreender as Escrituras e também possa ser abençoado, curado, liberto, tudo que ele estiver precisando, que ela estiver precisando. Haja bênção sobre esse lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Até uma próxima oportunidade, Senhor, nos permitindo.